Bem, hoje faz um ano que estou tomando só água, nem uma gota de refrigerante e nem suco em caixinha. Zero em chocolates, até na época da Páscoa. 6 meses comendo frutas, sem frituras, sem pães, sem doces, sem panetone e fazendo esportes. A mudança do meu corpo tem sido incrível e meu pensamento mudou positivamente. Tenho feito corridas pela manhã e até debaixo de chuva. Nada tira a minha disposição. Tenho levantado às 5 da manhã todos os dias e corrido até 6h30. Depois tomo banho e vou trabalhar, super disposto. Enfim, eu não sei de quem é esse texto, mas achei incentivador para 2019. Mas agora, falando sério, 2019, eu estou intitulando essa mensagem, 2019, o ano da conquista de Hebrom. Em Josué capítulo 14, a palavra de Deus está escrito: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos, estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, que eram o quê? Grandes gigantes. Já acharam os esqueletos desses gigantes naquela região de 3 metros, tá? Morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Agora, veja bem, poucos anos atrás, antes de eu começar a pastorear ativamente aqui, eu já tinha parado de pastorear lá em Fortaleza, então eu estava com um tempo um tanto livre, porque eu não estava pastoreando ativamente, nem mais em Santarém, nem mais em Fortaleza, e estava preparando para assumir o pastoreio aqui. E o que acontece? Eu tive o privilégio, entre várias coisas, de dirigir, inclusive aqui com o Marcílio, meu querido filho, 2 caravanas de pastores para os Estados Unidos e também dirigi uma caravana para Israel. E acontece que lá à beira do Mar da Galileia, no hotel, de repente eu me acordei de madrugada. E Deus falou comigo. Ele falou: pode já pedir um novo local, tá? Não esse local, um novo local, para as reuniões da Igreja da Paz Church de São Paulo. E então eu pedi em muita fé, e naquele dia eu creio que eu recebi. No mundo espiritual, e nós estamos agradecendo a Deus. E Deus falou para mim: olha, eu realmente estou crendo, irmãos, eu sei que é pela fé, mas que 2019 nós vamos ver a materialização dessa resposta de oração. Você concorda em fé comigo? Nós cremos em nome de Jesus, 2019. Por quê? Porque Hebrom fala de um lugar de conquista, um novo lugar
para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida coletivamente como igreja, mas para a sua vida também, para a sua vida pessoal, para a sua família, não sei se é sua vida profissional, sua vida ministerial, mas fala de uma nova conquista, um novo local que você vai tomar posse. Como Caleb disse, me dê esse monte, o Monte Hebron. E então você também, os montes na Bíblia têm símbolo. Monte Sinai simboliza a lei, Monte Sião simboliza a graça, Monte Sinai simboliza o Velho Testamento, Monte Sião simboliza o Novo Testamento, Monte Hebron simboliza a conquista que Deus vai te dar pela fé esse ano de 2019, em nome de Jesus. Você crê isso, você recebe em nome de Jesus? Aleluia. Então, olha só, eu aprendi muito com o que eu vou compartilhar aqui com um pastor que chama-se Pastor Wilson. E deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante. O ex-humano que trabalha na nossa equipe aqui, recém-casado, estava buscando a Deus. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Uns 2 dias depois, ele, durante a noite, ficou sonhando. Hebron, 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 Hebron. Ele acordou de manhã, ouviu uma voz audível, Hebron. E aquilo marcou a vida dele, a vida desse casal recém-casado. E eles compartilharam comigo, e eu senti que isso era de Deus também. Que Hebron é esse lugar de conquista. Queremos promover mudança, todos nós. Ninguém chega no final de um ano, no começo do outro ano novo, a não ser que for uma pessoa sem esperança, sem fé em Deus. Mas se a pessoa tiver esperança, tiver fé em Deus, ela sempre crê, as coisas vão mudar. Por que ela crê isso? Sabe por quê? É uma das razões que Deus separou o tempo em dias, em semanas, em meses e em anos. Sabia disso? A Bíblia fala, por exemplo, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã. Uma vez um menino estava fazendo uma prova na escola e era tantos, não era perguntas, como que chama, matemática, problemas, cálculos, né? E ele fez uma bagunça lá na folha. E a professora estava olhando lá, torcendo, e o tempo passando, porque tal e tal hora ele tinha que, todo mundo que entregar, e ela torcendo, ela viu que ele estava bagunçando a coisa, ele falou, posso ter uma folha em branco? Para começar de novo, ela falou, pode, ela deu lá, e ela ficou torcendo, e não é que ele conseguiu, não só terminar e fazer todos os cálculos, e solucionar todos os problemas da matemática, mas que ele terminou dentro do tempo e entregou a prova e ainda ganhou uma nota boa. Sabe, muitas vezes você também sente que sua vida está embolando, as coisas estão ruins. A Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Cada semana, cada mês, cada ano é uma folha em branco, que Deus está te dando um novo começo. Que Deus está te dando uma nova oportunidade para você vencer, para você superar, para você poder alcançar os sonhos dele. E Hebron fala disso, de conquista, de conquista. Mas a primeira coisa que a gente nota quando a gente estuda Hebron é que, número 1, Hebron é resultado de perseverança. Sabe, para você poder conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste no ano 2019, é importante você entender a perseverança. A perseverança. É você perseverar. É você perseverar. Sabe, a Bíblia fala que, nesse texto que nós lemos, né, Moisés naquele dia jurou. Isso é Caleb citando Moisés. Ele disse, certamente a terra em que você pôs o pé, qual era essa terra? Hebron. Hebron. Que Caleb havia 45 anos antes colocado o pé lá. E quando ele voltou, que os outros rebelaram,
e ele não pôde voltar, Moisés prometeu para ele: Caleb, um dia você vai poder receber a sua terra. Sabe por quê? Olha só o que está escrito aí. Pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Isso é Moisés falando com Josué. Ele falou: Caleb, você foi fiel ao meu Deus. Você foi fiel ao nosso Deus. E porque você perseverou, você vai alcançar. Você vai alcançar. Sabe, será que Deus está falando isso para mim, para você, nessa noite? Você perseverou. Sabe, muitas vezes a nossa tendência é querer jogar a toalha mesmo. É desanimar, especialmente em uma área ou outra. Talvez em várias áreas você está muito bem, mas tem algumas áreas que você fala: meu Deus, será que eu nunca vou vencer esse hábito mau? Meu Deus, será que eu nunca vou alcançar essa graça? Não jogue a toalha, porque Hebron é para aqueles que perseveram. Hebron, ele diz, porque você perseverou. Por isso que Caleb pôde receber Hebron como herança. Diga: Hebron é minha herança. Diga: Hebron é resultado da perseverança. Não é por nada que herança e perseverança rimam. Hebron é resultado de muita perseverança. Não jogue a toalha. Fique lutando. Você vai chegar lá. Você vai vencer. Você vai vencer. Eu lembro quando eu era jovem, e eu solteiro e amando Jesus, mas não conseguindo vencer pecados nessa área de sexo, masturbação. Eu não estava conseguindo vencer. E eu lutando, chorando, clamando a Deus. E eu ouvi um homem de Deus dizer assim: persevere. Viu, jovens? Ele estava falando para os rapazes. Ele falou: persevere, porque quem persevera, vence. Eu peguei aquela palavra e eu nunca mais desisti. E ainda como jovem solteiro, Deus me deu a vitória. Eu fiquei andando em vitória e pureza e santidade até casar. Mas eu ainda lutei muito até receber essa vitória. Não foi brincadeira, porque Hebron, essa terra de conquista que você está querendo para vencer um pecado, para ver seu casamento transformado, é só para quem persevera. Não é para você jogar a toalha, não. Não jogue a toalha. Não desista. Olha para o seu vizinho e diga para ele: não desista. Agora, vamos olhar pela perspectiva correta. Olha aqui para mim. Já pensou numa coisa? O fato de você estar aqui já mostra que você é acima da média. Você não está em algum lugar enchendo a cara de cachaça, brigando com seu cônjuge, falando palavrão. Muita gente já começa o ano novo tudo errado, brigando, discutindo, traindo, adulterando. Aí não sabe por quê, o ano todo foi amaldiçoado. Você já é um mais que vencedor, porque você já está começando o ano novo do jeito certo, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Dê um high five no seu vizinho e fala assim: cheguei até aqui em nome de Jesus. Yes. Aleluia. Isso é sinal de vitória, de perseverança, sinal de nobreza. Amém? Agora, é interessante porque Caleb aqui perseverou 45 anos. Olha, é interessante porque Hebron, irmãos, é simbólico de perseverança a tal ponto que o Davi também, quando ele era um menino, dizem os teólogos que ele tinha entre 8 e 15 anos de idade, quando Samuel ungiu ele como rei. Mas sabe quando que ele finalmente assumiu o trono, e era primeiro só de Judá? Foi só quando ele tinha 30 anos de idade, mais ou menos 20 anos depois. Mas sabe aonde, quando ele assumiu o trono, aonde que os anciãos de Israel ungiram ele rei? Em Hebron. Em Hebron. Isso não é coincidência.
É porque Hebron é um lugar de conquista, de você ser ungido rei sobre as circunstâncias, mas é rei depois de perseverar. Antes do trono, vem a cruz. Antes da coroa de glória, vem a coroa de espinhos. Persevere, não abra mão das suas convicções, de fazer o que é certo, porque você vai conquistar, você vai vencer. 2019 é ano de Hebron em nome de Jesus. É ano de perseverança. Aleluia. Glória a Deus. Agora, olha só o que a palavra de Deus diz. E eu quero só declarar isso, né? 2019 é o lugar de Hebron na sua vida. Segundo lugar, Hebron, aliança nos relacionamentos. Diga, aliança nos relacionamentos. Você sabe que a palavra Hebron, no hebraico, significa aliança, associação, amizade. Aliança, associação, amizade. Aliança significa um compromisso inquebrável. Em outras palavras, se você quer conquistar tudo que Deus tem para você durante o ano de 2019, é importante, em primeiro lugar, você ter uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus. Segundo lugar, aliança com a sua família. Terceiro lugar, aliança com a família espiritual. Tá? Então, primeiro lugar, aliança com Deus. Segundo lugar, aliança com a sua família. Aliança com a sua família espiritual. Terceiro lugar, é aliança. É um compromisso inquebrável, onde você diz, eu não abro mão desse meu relacionamento com Deus. Sabe quantas pessoas quebram a aliança, vão desistindo. Nós vemos, a Bíblia fala, olha só esse texto aqui, muito interessante em Gênesis capítulo 13. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade da Campina. Deixa eu só falar o contexto aqui. Abrão e o seu sobrinho Ló moravam em tendas com suas famílias, mas sempre junto. Para onde? Porque eles eram nômades, mas eles eram muito poderosos, muito ricos. Eles tinham talvez, cada um tinha talvez 300, 400 escravos ou mais, né, naquela época. E só que os escravos não eram escravos no sentido mal da palavra, eram como se fossem funcionários que ganhavam muito bem, viviam muito bem, eram pessoas muito prósperas, muito abençoadas. Só para você ter uma ideia, Abrão ficou tão rico e tão grandioso que uma vez ele e os homens dele, os funcionários dele, derrotaram 10 reis com seus exércitos. Então era muito grande. Nós estamos falando de muito grande essas duas riquezas juntas, tá? Agora, Ló e Abrão se separaram, era para, se os dois tivessem continuado servindo a Deus, em aliança com Deus, no sentido do coração compromissado, todos os dois teriam continuado a prosperar. Mas não, depois que Ló separou, ele foi decaindo, ficando até mais pobre, decaindo. E não só decaindo espiritualmente e financeiramente, mas até na sua família, ela foi deteriorando a sua família. E foi uma desgraça. E o pior, não foi porque Ló tinha um mau coração. Ló tinha um bom coração, não era para ele ter deteriorado. Quantos cristãos com bom coração, a Bíblia fala que Ló, mesmo morando em Sodoma e Gomorra, era um homem justo, era um homem correto, ele estava lá no meio daquele inferno de pecado em Sodoma e Gomorra, mas ele era um homem justo. Só que ele tomou decisões erradas, contrárias à aliança que ele tinha com seu Deus. Então, eu e você temos que ter muito cuidado para não tomarmos decisões erradas, contrárias à nossa aliança com Deus. Olha só o que acontece. Vamos ler esse trecho. Ló foi morar nas cidades da Campina
ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha só, ele foi cada vez mais perto de Sodoma. E Sodoma e Gomorra ficavam à beira do Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra. Fica centenas de metros abaixo do nível do mar. Então, olha só, estavam nas campinas e ele foi baixando de vida espiritual, se afastando da aliança com Deus. Ele não deixou de seguir a Deus, ele não deixou de ser um homem que seguia a Deus, mas ele foi se envolvendo nas coisas deste mundo. Não é que ele desviou-se de Deus, ele continuou seguindo a Deus, mas ele não ficou alimentando a aliança que ele tinha com Deus. Olha o contrário sobre Abrão, versículo 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom. Diga Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. Então, Hebrom é uma cidade que fica no sul da tribo de Judá. Tem um vale de Hebrom, mas tem uma colina. A colina é a parte mais alta de toda Judá. Quase 1.000 metros, para ser exato, 927 metros de altura. Agora veja bem. Enquanto o Ló foi baixando até abaixo do nível do mar, Abrão foi armando suas tendas cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Não só geograficamente falando, mas especialmente espiritualmente falando. E como que esse texto termina? E ali edificou um altar ao Senhor. Eu lhe pergunto, como está a sua vida espiritual? Você está crescendo em Deus? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nesse mesmo momento, ano passado, quando nós estávamos encerrando 2017 e iniciando 2018, você está mais espiritual agora do que você estava um ano atrás? Você cresceu ou você seguiu o caminho de Ló? Você alimentou a sua aliança com Deus ou você alimentou a carne e se afastou da sua aliança? Uau, é muito séria essa pergunta. E é bom para fazermos uma análise, uma reflexão. Você está mais espiritual agora do que você estava um ano atrás? Se você diz, olha pastor, para ser honesto, estou mais ou menos igual, eu falo com muito carinho. Então está na hora de você tomar umas decisões bem mais sérias. Se você está mais ou menos igual, ou até pior, meu Deus, não. É para estar muito mais espiritual, muito mais consagrado, muito mais íntimo com Deus. Eu te desafio, eu estou pregando para mim também, porque eu também quero mais de Deus. Eu quero mais. Eu creio que eu estou mais. Mas eu queria estar mais ainda do que eu estou desse mais. Eu queria que o meu mais fosse mais do que é mais. Talvez você também se identifica com isso. Quantos querem mais e mais de Deus para 2019? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Deus está levantando no ano 2019 um povo compromissado. Um povo totalmente consagrado ao Senhor. Tem uma história que eu conto muito. Os que me acompanham mais tempo já ouviram talvez essa história, porque eu conto muito. Mas eu sei que tem muita gente que nunca ouviu essa história aqui. É uma história verdadeira, que aconteceu muitos anos atrás na divisa dos Estados Unidos e Canadá, aonde um equilibrista, hoje está tudo cheio de guardas, né? Hoje talvez é impossível alguém fazer isso lá. Mas naquela época esse equilibrista amarrou um cabo de aço do lado americano, atravessando em cima das cataratas de Niágara, que é umas cataratas enormes, perigosíssimas, né? Enormes cachoeiras, né?
e amarrou o cabo de aço no outro lado canadense. E ele era muito, muito bom, e ele então começou a caminhar em cima daquele cabo de aço. Milhares de pessoas, tanto no lado americano como no lado canadense. Uau, olha, o cara é doido, o cara vai cair. Não é possível, meu Deus, ai, ai, ai. Mas o cara conseguiu. Isso é uma história verdadeira. Ele chegou no outro lado, aquela multidão aplaudindo. Aí ele falou, quem acredita que eu posso voltar? Ah, eu acredito, todo mundo disse. E ele voltou. Aí a multidão agora, do outro lado, aplaudindo. Ele falou, agora quem acredita que eu posso passar empurrando um carrinho de mão? Ah, eu acredito. Ele passou empurrando um carrinho de mão. Uau, a multidão foi a delírio. Aí ele falou assim, quem acredita que eu dou conta de passar até empurrando o carrinho de mão com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Aí todo mundo, eu acredito. Ele falou, então quem quer entrar no carrinho de mão? Isso é uma história verdadeira. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós brasileiros nos chamamos de cristãos quando Jesus fala assim, quem acredita em mim? A gente fala, eu acredito. Quem acredita que eu dou conta de atravessar para o outro lado da vida com você e te levar vitoriosamente no meu carrinho de mão? A gente fala, eu acredito, Jesus, eu acredito. Ele falou, então, se você acredita em mim, entra no meu carrinho de mão. Agora, o carrinho de mão daquele equilibrista, eu não ia querer entrar. Porque ele era um homem falível, podia errar. Mesmo sendo um bom equilibrista, ele podia falhar. Mas eu tenho boa notícia para você. Quando você entra na mão, o carrinho de mão de Jesus, você pode ter certeza que ele não vai falhar com você. Eu te desafio, como você nunca fez antes, de uma forma mais radical, mais total, se jogue no carrinho de mão de Jesus nesta noite. Se entregue a Ele. Se entregue a Ele dizendo, Senhor, eu estou contigo, eu não abro mão de nada. Eu estou no seu carrinho de mão, faça o que o Senhor quiser com a minha vida, porque 2019 vai ser um ano separado para a sua glória, Senhor. Isto é Hebrom. Hebrom é a conquista da promessa. Diga, Hebrom é a conquista da promessa. Nós já vimos esse texto, mas vamos só aprofundar um pouco. Olha só o que ele disse. Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua. Ele estava se referindo a Hebrom. E de seus filhos, em herança perpétua. Pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida. Isso agora é o Caleb que está falando. Como prometeu, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Deixa eu só explicar antes de continuar a leitura. Olha só. 45 anos antes, quando Israel estava para tomar posse da terra prometida, a terra que mana leite e mel que Deus havia dado para eles, eles haviam atravessado o deserto, tá? E eles estavam para tomar posse. Deus falou, olha, separa 12 espias para espiar a terra. Os 12 espias entraram na terra, só que eles foram para Hebrom. E Hebrom era um lugar muito privilegiado, muito alto. De lá dá para até ver outras nações. Num dia limpo, a atmosfera limpa, dá para até ver outras nações lá, porque é tão alto. Então era um lugar muito forte para quem quiser fazer uma grande fortaleza, para se defender seu território. E além de ser um lugar muito alto, era habitado por gigantes. Homens de 3 metros, eu não estou exagerando. E tudo era grande lá. A Bíblia fala que era tanta fartura, tanta riqueza. Fluía com leite e mel mesmo. Muita riqueza. Até as frutas eram enormes. O cacho de uvas era mais ou menos assim, ó, dessa altura. Tão grande o cacho de uvas que levava 2 homens para carregar aquele cacho de uva com
eles colocavam a caixa amarrada numa vara, e um homem ficava na frente com a vara, outro homem atrás com a vara, para poder carregar aquele um cacho de uvas. Era muita prosperidade. Mas, naqueles 12 espias, 10 voltaram e falaram: nunca a gente vai dar conta de conquistar essa terra. São gigantes. E nós parecíamos como gafanhotos perto deles. E as cidades são enormes e fortificadas, muralhas enormes. Nós nunca vamos conseguir. E daqueles 12 espias, só 2 que falaram: não, nós damos conta. Um era Josué, que se tornou o sucessor de Moisés, o grande líder. E o outro era o Caleb. E o Caleb falou: não, eu dou conta, nós damos conta, nós vamos sim. E eu quero Hebrom, eu quero aquela cidade onde estão os gigantes. Eu quero aquele monte Hebrom, eu quero. Aí, infelizmente, o povo não seguiu o conselho de Josué e Caleb. Eles seguiram o conselho dos outros 10 espias, que a gente nem lembra o nome deles mais, né? A Bíblia fala, mas ninguém sabe o nome deles dos outros 10. Só lembramos de Josué e Caleb. E o que aconteceu? O povo tudo murmurou contra Deus e falou assim: melhor que a gente tivesse morrido no deserto. Por que Deus nos tirou do Egito para vir aqui morrer no deserto? Nós nunca vamos dar conta de conquistar essa terra. Aí sabe o que Deus disse? Deus falou: assim como vocês falaram com a sua boca, vai acontecer com vocês. Esses 10 espias e todo o povo de Israel, que tem 20 anos, que tem 20 anos de idade ou mais, 21 para cima, todos vão morrer no deserto. Igual vocês estão falando, vai acontecer com vocês. Vocês estão dizendo que vocês não dão conta, vocês não vão dar conta. Vocês estão dizendo que vão morrer no deserto, vocês vão morrer no deserto. Só Josué e Caleb tinha 40 anos de idade na época. Só Josué e Caleb que estão dizendo que vão dar conta, então eles vão dar conta. Eles vão conquistar essa terra. Eles não vão morrer no deserto. Então passou-se 40 anos e todos de 20 anos de idade para cima morreram no deserto. Aí aquela nova geração cresceu. Depois de 40 anos começaram então a conquistar. A primeira cidade que conquistaram foi Jericó. Foram conquistando as cidades. Quando chegaram perto de Hebrom, já tinha passado 5 anos. Então 40 com mais 5... agora 45 anos. Caleb, que tinha 40 antes, agora está com quanto? 85 anos de idade. Mas olha o que ele diz. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Uau! Que poder, que longevidade, que rejuvenescimento. Dê-me agora este monte. Eu vou ainda destruir esse gigante. Com 85, o cabra era macho. Dê-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os gigantes, os anaquins, morando em cidades grandes fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. E Ele fez, e Ele conquistou. E Ele destruiu os gigantes. E Ele conquistou. Ele conquistou. Sabe por quê? Ele não deixou o coração dele ficar amargurado. Às vezes, você não viu a promessa ainda se realizar. Às vezes, você não viu a promessa se cumprir. Não deixa seu coração ficar amargurado com Deus. Ficar amargurado com outros. Porque às vezes, outros atrapalharam as promessas que Deus tinha para você. Perdoe os outros. Nesse caso, foram os outros que atrapalharam Caleb. Caleb já estava pronto para conquistar a terra 45 anos antes. Mas por causa do pecado dos outros, ele teve que esperar 45 anos. Mas ele não ficou amargurado, ele não ficou triste, ele não ficou ofendido. Ele perdoou, ele amou e ele ficou declarando. Sabe por quê? Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Sonhos adiados, mas não foram perdidos. Foram adiados, mas não foram mortos. Porque Hebrom é um lugar de sonhos adiados, porém não perdidos. Deixa eu falar uma coisa. Você tem sonhos que têm sido adiados? Promessas que têm sido adiadas?
Deixa eu falar para você, que eu quero declarar sobre a sua vida. Esses sonhos não estão mortos, não estão mortos. Foram adiados, mas não foram perdidos. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Agora, por que ele tinha tanta força? Ele falou, olha, eu estava com 40, agora estou com 85, mas eu tenho a mesma força diante. Sabe por quê? Quando você não joga fora o seu sonho, que você fique tomando posse daquele sonho, que você fique perseverando com aquele sonho te rejuvenesce. Aquele sonho te dá força, te dá vigor. O sonho te faz levantar cedo de manhã, com força. Quantas vezes eu já fui dormir tarde, e aí eu levanto meio cedo, acordo cedo. Uai, eu queria até dormir mais, mas estou acordado. Aí eu penso, mas não estou cansado. Eu estou cheio de energia. Mas por quê? Porque os sonhos, a visão de Deus me dá energia, me rejuvenesce. E isso é só o começo, aleluia. Amém. Amém. Diga, os sonhos de Deus me rejuvenesce, me enche de força, me revigora e me enche de esperança. Alguém disse, o homem não morre quando morre literalmente. Ele morre quando ele para de sonhar. Ele morre quando ele para de sonhar. Hebrom é o lugar de promessa. Diga, Hebrom é um lugar de promessa. Só que tem um detalhe. O Hebrom que você quer conquistar em 2019, hoje é sua promessa de Deus para você. É seu lugar de conquista. Mas ele tem gigantes. Ele tem gigantes. Deus deu para Caleb, mas ele ainda teve que subir e tomar posse. Deus te deu promessas, mas vai ter gigantes querendo impedir você de tomar posse. Que gigantes são esses? Gigantes que fazem você, que querem fazer você sentir como gafanhoto, complexo de inferioridade. Quem sou eu? Olha o que a Bíblia diz em Números 13, 22. E subiram pelo Neguebe e viram ali Hebrom, diga Hebrom. Estavam ali, olha só, Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. As três gerações principais, filhos que geraram todos os gigantes, eram esses homens. Olha só, o espírito de Anak procura te convencer que você não consegue vencer. Eu nunca vou poder destruir esses gigantes. O diabo quer colocar um complexo de inferioridade espiritual na sua vida, fazendo você sentir que você não vai poder vencer. Olha, o nome Sesai significa nobre, classe privilegiada, poderoso. A Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então o diabo quer fazer você pensar, eu não vou poder vencer, porque eu não fui criado numa família cristã, eu não tenho toda a base da Bíblia, ou eu não sou daquela classe privilegiada, ou eu não sou daquela classe de pessoas tão espirituais. Eu já fiz muita bobagem na minha vida, eu venho de famílias tudo erradas, eu nunca vou poder vencer na vida. Isso é mentira de Sesai. Isso é mentira de um gigante que está querendo impedir você de conquistar a sua terra prometida, de conquistar o seu monte Hebrom. Não aceite a mentira desse gigante, desse principado e potestade que quer te fazer e te dar um complexo de inferioridade. Aimã, que é o irmão do Sesai, olha que o nome dele quer dizer. Aimã significa meu irmão. É um dom. Olha o que ele está dizendo para o principado e potestade. É um demônio falando para o outro. O meu irmão é um dom. Nós estamos aqui. Nós somos aliados contra você, Caleb. Você não vai conseguir não, porque meu irmão e eu aqui, é uma santa conspiração. Já sentiu às vezes que parece que tudo conspira contra você? Contra seus sonhos, contra as suas conquistas. Parece que tudo conspira contra você, que parece que os demônios juntaram todo mundo que não gosta de você para falar mal de você, para fazer mentiras sobre você. Meu Deus, se fosse só a sogra até não seria problema.
Uma conspiração. Diga, eu não aceito o complexo que esses gigantes do mal querem fazer contra mim. Diga, eu vou superá-los e conquistar o meu Hebron. Amém, amém. Esse outro irmão deles era chamado Talmai, aquele que deixa marcas. Deixa marcas. Às vezes você foi muito ferido no passado, traição, problemas graves, problemas sérios mesmo. Às vezes foram pessoas que te machucaram. Às vezes foi seu cônjuge, às vezes foi seu pastor, às vezes foi seu líder, que você ama, mas te machucou. Talvez foi seu pai, sua mãe. Deus, eu estou aqui para te dizer que nenhum demônio, nenhum gigante de marcas e feridas do passado é mais forte e poderoso do que o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te purifica, te lava, e você perdoa e esquece, e você está curado, e 100% curado, e nenhum demônio de ferida, nenhum Talmai da vida vai impedir você de receber e conquistar o seu Hebron, em nome de Jesus. Se você recebe isso, dê para Jesus uma forte salva de palmas. Então, como conquistar as promessas de Deus? Número 1, tome posse da promessa. Tome posse. Declare. Declare. Vai pegando as promessas que Deus te deu. As promessas na Bíblia, as promessas que Ele te deu em oração. Segundo lugar, declare essa promessa. Vai declarando com a sua boca. Terceiro, vai agradecendo pela fé. Daqui um pouco nós vamos estar de joelhos. Eu quero que você faça esses 4 passos de joelhos. Você vai, daqui um pouco, você vai tomar posse dessas promessas. Você vai declarar essas promessas. Você vai agradecer a Deus pela fé, louvando a Ele que você já tem a promessa, antes de ver a materialização. E em quarto lugar, haja em fé, em cima da realidade espiritual, antes da materialização. Antes da materialização. Sabe, o que a promessa diz? Que você vai ser próspero financeiramente. Começa a se ver como alguém próspero financeiramente. Age como alguém próspero. Em vez de ser mesquinho, seja uma pessoa liberal para com os pobres. Seja uma pessoa doadora. A Bíblia fala que a alma generosa, ela prosperará. Você tem que se ver já como alguém próspero e generoso. Você tem tido problema de saúde, começa a se ver como alguém curado. O que você não podia fazer antes, começa a fazer pela fé. Pela fé. Começa a agir em fé. Agir em fé. Começa a orar para outros que estão doentes e declara cura sobre eles, porque é dando que se recebe, e na medida que você vai orando para eles, a sua cura vai se materializar. Você estava com problemas de falta de amor, começa a declarar: eu estou cheio de amor. Comece a agir em fé. Agir em fé em cima da realidade espiritual, antes da materialização. Uma história que eu gosto muito, na Bíblia fala que o Bartimeu estava à beira da estrada, ele era cego, estava mendigando. E os cegos naquela época usavam uma capa preta. Aquela capa preta que o governo autorizava, somente quem era oficialmente cego de verdade que podia usar essa capa preta. Quem não era cego de verdade não podia usar essa capa preta. Só o cego mesmo. Entendeu? Era proibido. Então, se você vivesse naquela época, você visse um cara com uma capa preta, você fala: esse cara é cego de verdade. Porque o governo que autorizou. Porque só quem era cego de verdade podia usar essa capa preta. Aí você podia dar esmola para ele, sabendo que não era ninguém te enganando. Entendeu? Então, olha só. Lá está Bartimeu, com a capa preta. Aí ele não está vendo nada, né? Aí ele ouve um barulho. Ele sente a terra tremendo. Ele pergunta para alguém: o que está acontecendo? Essa multidão grande vindo aqui na estrada. É Jesus.
Jesus, uau, talvez é a única oportunidade da minha vida que eu vou estar perto dele. E começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, e ficava gritando. Aí o pessoal falava: cala a boca, seu cego. Você não vê que Jesus está querendo ensinar o povo? Cala a boca. E a Bíblia fala que quando eles mandaram ele calar a boca, a Bíblia que diz isso. Eu gosto desse cara. Eu sou fã dele. Sabe o que ele fez? Ele gritou mais alto ainda: Jesus! Ele não queria nem saber. Os outros que estavam mandando ele calar a boca não eram cegos. Ele que era cego, pô. Rapaz, aquela fé de Bartimeu atraiu Jesus. Jesus parou. Deixa eu te falar uma coisa. A sua fé vai fazer Jesus parar. Aleluia! Jesus parou e disse: chama aquele homem aqui. Aí falaram para ele: tenha bom ânimo, o mestre te chama. Sabe o que a Bíblia fala? Quando ele ouviu isso, ele deu um salto, ele pulou. E um dos textos da Bíblia, porque esse relato está em mais do que um evangelho, em um dos evangelhos, fala assim que ele jogou a capa. Ele jogou a capa. Por que ele jogou a capa? Porque ele estava dizendo: se o mestre me chama, pela fé, eu já estou curado e nunca mais vou precisar dessa capa preta. Sai, capa preta, da minha vida. Em nome de Jesus eu estou curado. Aí ele chega lá: sim, Jesus. Aí Jesus vê que não está com a capa preta. A multidão não vai saber qual o problema dele. Aí Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Para que eu veja. Agora a multidão sabe que ele é cego. Jesus fala assim: pode enxergar então, porque a sua fé te curou. A sua fé. Por que era a fé dele? Porque ele agiu em fé antes da materialização. Ele jogou a capa preta. Foi uma ação de fé. Qual é a capa preta sua que você tem que jogar nessa noite? Quando você ajoelhar, eu te desafio, não levanta dos seus joelhos sem ter jogado a capa preta, em nome de Jesus. Amém? Você vai jogar essa capa preta de joelhos daqui a poucos instantes. Fique em pé, por favor.